Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marla e esta é a aula 8 da disciplina Biologia Celular. Hoje vamos continuar o mesmo assunto, que é a metodologia de estudo das células. O tema de hoje, tipos de colorações. Então, nós vimos nas aulas anteriores que para se estudar as células, é importante obter estas células, colocar numa lâmina e poder analisar. Contudo, as células, elas são muito transparentes. Fica muito difícil observar isso na microscopia óptica. Já se fizer uma coloração, fica bem mais fácil. Esse é o mesmo tipo celular, sendo aqui sem coloração e aqui com coloração. Com coloração, podemos distinguir o citoplasma do núcleo. Aqui também podemos distinguir um do outro, mas é bem mais difícil na prática quando essa lâmina não está corada. Então, a coloração, ela permite criar um contraste entre as estruturas celulares e da célula com a matriz extracelular. A mais comum, a coloração mais comum é a hematoxilina eosina, também conhecida como HE. A hematoxilina eosina é muito utilizado quando você quer estudar a estrutura de um tecido ou o formato de uma célula, a organização da própria célula. A hematoxilina e eosina são dois corantes, sendo que a hematoxilina tem um caráter básico, por isso vai corar ácidos, e a eosina tem um caráter ácido, por isso vai corar base. Aqui nós temos uma lâmina que foi preparada pela HE, e nesta lâmina que nós estamos vendo aqui já numa imagem de microscopia, nós podemos observar o quê? Aqui nós temos um ácido, é uma lâmina do pâncreas, e ele tem um formato piramidal, sendo que o núcleo está na base e aqui é o ápice da célula. Perceba que o núcleo que está na base, ele tem pontos roxos, assim como também a região basal da célula. Bom, o núcleo é rico em ácidos nucleicos. Por isso, quem vai corar o núcleo é a hematoxilina, que tem um caráter básico. E a hematoxilina, ela tem essa cor roxa. A eosina, ela tem uma cor mais rosa e ela cora substâncias de caráter básico. No citoplasma temos várias proteínas, entre elas proteínas de caráter ácido, de caráter básico, que são corados pela eosina, ficando uma cor mais rosa. Agora, se vocês olharem esta lâmina, vocês vão perceber que o citoplasma da região basal também está em roxo. O que é que acontece aí neste material? É uma lâmina de células do pâncreas, onde estão sendo produzidas muitas proteínas. Então, a região basal dessas células são ricas em retículo endoplasmático rugoso. E o retículo endoplasmático rugoso, por sua vez, é rico em ribossomos. Os ribossomos, por sua vez, são ricos em RNA ribossômico, portanto, um ácido nucleico. Quem cora ácido nucleico é a hematoxilina, deixando essa região basal também nesta cor arroxeada. Na região apical desta célula tem muitas vesículas de secreção, que não são tão nitidamente coradas nem pela hematoxilina nem pela eosina. Contudo, existe uma técnica chamada hematoxilina fosfotúnica de Mallory, que vai corar exatamente essas vesículas produzidas por esta célula. Então, aqui nós temos
O mesmo tipo celular também é uma lâmina do pâncreas. Aqui é a região basal das células com o seu núcleo, mas o que está em evidência nestas células é justamente a região apical, a região aonde estão estas vesículas. Então, a hematoxilina fosfotúndica de Mallory vai corar grânulos de zimogênio. Bom, outras substâncias também vão ser coradas por corantes específicos. Tem uma técnica que é chamada técnica do PAS, que é o ácido periódico de Schiff. E essa técnica vai corar açúcares. Então vamos observar bem esta lâmina. Isso aqui é uma lâmina da traqueia. E na traqueia, no tecido epitelial da traqueia, além das células que fazem revestimento, tem as células que produzem uma secreção rica em açúcar. Essa secreção, na verdade, nada mais é do que uma molécula de proteína anexada a uma molécula de açúcar. E aí a gente chama de glicoproteína. E quando essa lâmina da traqueia sofre a coloração por PAS, as células que produzem essa glicoproteína ficam assim, ó, bem evidenciadas. Vamos entender essa célula? Essa célula, ela é uma célula alta, sendo que o seu núcleo fica na base e na sua região mediana e apical ficam as vesículas de secreção, que é onde tem essas glicoproteínas. Aonde tem as glicoproteínas, a célula fica bem corada. Depois, obviamente, essas glicoproteínas são liberadas para o espaço de fora e aí a célula fica com o citoplasma mais claro. Outra técnica também que vai evidenciar grânulos diferentes é a coloração de Wright, que é muito utilizada no esfregaço sanguíneo. Lembram do esfregaço sanguíneo? Ali você vai ter os diferentes tipos celulares do nosso sangue. O que tem maior quantidade, de fato, é a hemácia, e aí vão ter leucócitos que não têm grânulos específicos, como o monócito e o linfócito, e tem leucócitos que têm granulações específicas no seu citoplasma, o basófilo, o eosinófilo e o neutrófilo. Vocês conseguem perceber que os grânulos aqui ficaram bem azuis e aqui rosa, e neutrófilo, grânulos neutros. Essa técnica de coloração ela é importante justamente porque nos permite diferenciar quem são os leucócitos no nosso sangue através da cor dos grânulos específicos, que estão presentes aonde? No citoplasma. Mas também é possível, além de diferenciar grânulos dentro da célula, é possível diferenciar a matriz extracelular por meio das suas fibras. O tecido conjuntivo, que é o tecido que tem maior quantidade de matriz extracelular, portanto maior quantidade de fibras, ele é formado por diferentes fibras. Aqui nesse esquema vocês estão vendo as fibras colágenas, que são mais grossas, e umas fibras bem fininhas, que são as elásticas. Existe técnica específica para corar as fibras colágenas. As fibras colágenas em HE também são coradas de rosa, como nós estamos vendo aqui. Mas tem uma técnica que vai corar essas fibras colágenas em azul, que é o tricômico de Masson, que vocês estão vendo aqui. Toda essa região azulada é região rica em tecido conjuntivo. Existe outra técnica que vai corar especificamente as fibras elásticas. Se chama coloração por ressocina-fucsina. E aí as fibras elásticas ficam coradas nessa cor meio arroxeada, parecendo até um macarrão, um miojo, né? Fibras elásticas que estão presentes aqui, como nós estamos vendo, em vaso arterial de grande calibre. E existe uma técnica que aí não é coloração, é impregnação pela prata.
Essa técnica, ela vai evidenciar outro tipo de fibra, terceiro tipo de fibras, que são as fibras reticulares. Como vocês estão vendo aqui, essas fibras mais grossas que estão no marrom bem escuro foram coradas, foram impregnadas pela prata. Mas essa técnica, a impregnação pela prata, ela também é muito importante para a gente diferenciar células nervosas, seja o neurônio, seja as células da glia, e também muito importante quando queremos estudar nucleolo. Existe outra técnica, que é a técnica por fluorescência, que você usa corantes fluorescentes, corantes que emitem certa luz, certa luminosidade. Então, aqui nós temos um material genético, um cariótipo, e alguns desses cromossomos foram marcados por um corante fluorescente, seja rosa, seja amarelo. Ou, por exemplo, nessas células aqui, que você consegue diferenciar os tipos de citoesqueleto. Então, nessa técnica de fluorescência, geralmente você pega uma região que você quer estudar, no caso aqui, uma região do DNA que você quer estudar, pega esta região específica, liga ela a um fluorocromo específico e você vai conseguir diferenciar em qual cromossomo está essa região específica que você quer diferenciar. Através de quê? De um corante que emite uma fluorescência. Então a pergunta é: qual corante você vai utilizar? Depende. Qual é o teu objetivo? Dependendo do objetivo, você vai usar um corante específico. Dependendo do objetivo da tua pesquisa, você vai usar uma metodologia específica. Vai corar, não vai corar, vai fixar, não vai fixar, vai precisar fazer corte, não vai precisar fazer corte. Então, antes de iniciar um estudo, é necessário delimitar todo o projeto para saber já de antemão quais as técnicas que serão utilizadas, inclusive quais corantes você vai utilizar. Então é necessário saber aonde você quer chegar para saber o caminho que você vai traçar. Aqui algumas referências de imagem. Esse conteúdo está no capítulo 2 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!